gente está na série Efésios e a gente chegou no capítulo 4. Então abra sua Bíblia no capítulo 4. Vamos acalmar, tá calor. Vamos procurar evitar tanta movimentação na igreja também agora. Vamos parar, né? Por favor, os diáconos nos ajudem. Para nada nos distrair agora. E nós paramos no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Em que momento nós estamos aqui na nossa série? O capítulo 4 começa com o apóstolo Paulo dizendo que nós, a sociedade de Deus, a igreja de Deus, deve viver de forma digna do seu chamado, digna da sua vocação. E como e o que quer dizer viver de forma digna do nosso chamado e da nossa vocação como igreja? Nos versículos seguintes, então, ele vai nos explicar que viver de forma digna é viver em unidade e viver em santidade. Essa é a resposta que a igreja deve dar mediante ao chamado de Deus para ela. A expectativa de Deus, o desejo de Deus para a sua igreja é que a sua igreja ela ande em unidade e pureza. É assim que nós vamos responder ao chamado de Deus. É assim que nós devemos viver como a igreja de Deus, como a nova sociedade de Deus. É dessa maneira. E daí, então, nós estamos vendo o aspecto da unidade. Cadê? Peraí. Nós vimos que para preservar a unidade, nós vimos isso na sexta-feira passada, nós devemos ter o tipo de atitude que está no verso 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Então, qual tipo de coração nós devemos ter para preservar a unidade da igreja? Um coração humilde, um coração manso, um coração longânimo e um coração em amor. É isso que nós precisamos ter. Nós vimos também que essa unidade, ela provém de Deus. Deus é quem preserva a unidade da igreja. E isso está escrito no verso 6, porque nós temos do verso 4 ao verso 6, na verdade, um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus, e um só Pai, Deus Pai. Então nós vivemos em um só corpo, um só Espírito, um só batismo e uma só fé. Então a unidade da igreja, ela provém de Deus. Assim como o Pai honra o Filho honra o Espírito honra o Pai, e assim por diante. Percebe que Deus é três, honrando um ao outro, amando um ao outro, contribuindo um com o outro. Isso é Deus. Deus, desde a eternidade, se vocês lerem a palavra de Deus, desde o começo você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito andando juntos, um honrando o outro, um abençoando, glorificando o outro. E nós devemos olhar para isso, olhar para o Pai, para o Filho, para o Espírito e imitá-los. Sermos na igreja
a termos aqui com os nossos irmãos dentro da igreja a mesma atitude, né? Eu disse que quando Jesus estava batizando, o pai olhou para ele e disse: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Quando chamaram Jesus de bom, Jesus disse: bom é o Pai. Jesus disse: vocês podem pecar contra mim, mas não podem pecar contra o Espírito Santo. Então você percebe na palavra, eles, o Pai, o Filho e o Espírito sempre honrando um ao outro. Jesus disse: o Espírito da verdade me glorificará. Olha, o Espírito glorifica Jesus. Então, irmãos, essa atitude que há, esse amor, essa unidade que há entre Deus, Pai, o Filho e o Espírito, ela deve guiar a igreja. Então foi isso que nós vimos na semana passada e hoje nós vamos seguir, continuando no tema de unidade. Amém? E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que unidade da igreja, falar sobre a unidade da igreja, não é de forma alguma falar sobre uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Unidade é uma coisa única, singular. Nós não somos dois povos, nós somos um povo, uma casa para Deus, uma esposa para o filho. Isso é unidade, coisa que se expressa em união. Agora, o que é uniformidade? Uniformidade é aquilo que é uniforme, que é monótono, do que só tem uma forma, do que não tem nenhum tipo de variedade. Então é uma coisa monótona. E nós vimos em alguns capítulos atrás que Deus, por meio da igreja, está manifestando a sua multiforme sabedoria. E essa palavra multiforme sabedoria do grego é uma expressão grega que significa colorida. A colorida sabedoria de Deus. Por quê? Porque há beleza na sabedoria de Deus. A profundidade não é uma coisa de duas cores, preto e branco, não, é uma coisa colorida, fazendo menção inclusive à túnica que Jacó deu a José, que era colorida, bela, adornada, cheia de detalhes, cheia de profundidade, de significado. Então, nós temos que entender, irmãos, que a igreja de Cristo, ela anda segundo a multiforme sabedoria de Deus. E a multiforme sabedoria de Deus é colorida, é cheia de detalhes. Amém? É só uma forma de se expressar. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que nós devemos andar em unidade, mas não em uniformidade. Uniformidade é o quê? É como se Deus fizesse cada um de nós aqui numa fábrica, tudo sob medida. Então todo mundo aqui é igual ao outro, ninguém tem nenhum tipo de diferença. Isso não é bíblico. Nós somos pessoas diferentes. E a diversidade dentro da igreja, ela torna a unidade da igreja ainda mais bela. Porque somos pessoas diferentes, mas que andam no mesmo Espírito, que têm o mesmo Pai e que servem o mesmo Senhor. Então, a pluralidade, sabe, entre nós, ela deve ser valorizada, porque é o que nos torna belos. Vocês já perceberam que tem alguns lugares que é muito engraçado, que as pessoas, elas são sempre iguais às outras. Elas são iguais às outras em tudo, né? Do jeito que se veste, do jeito que fala, do jeito que anda, do jeito que se comporta, do jeito que prega. Tem ministérios que os pregadores, eles são totalmente idênticos, eles falam igual, eles agem igual. Você consegue completar a frase que a pessoa vai falar, porque são uniformes, né? São monótonos. Deus nos chamou, irmãos, com variedade de dons. Amém? E essa variedade que existe na igreja, ela é para realçar a beleza da unidade. Vocês entenderam isso? O verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. No verso 6, olhe para mim, no verso 6 o apóstolo Paulo fala o seguinte:
sobre o Pai, que é sobre um só Pai, sobre todos, que age por todos e que está em todos. Mas agora, no verso 7, o apóstolo Paulo fala sobre ele sai do todos para cada um de nós. Olhe para mim. No verso 6 ele diz: há um só Pai, que está em todos, que age em todos e que está em todos. Um só Pai, em todos. Ele está usando a palavra todos, todos. Ele está falando no geral. No geral, um só Pai. Mas agora ele sai do geral e vem para o específico, para cada um de nós. Há uma graça, irmãos, de Deus, que é a mais comum que a gente fala mais, né? Que é a graça de Deus que nos salvou. A salvação é pela graça, nós já vimos isso. Mas existe uma graça de Deus também, que é uma graça para servir a Deus. Pedi para a pessoa que está do seu lado e diga: existe uma graça de Deus para nos salvar. Mas existe uma graça para servir a Deus. Amém? Existe uma graça, irmãos, que nos capacita para servir a Deus. Preste atenção. Existe uma graça que nos habilita, que nos dá tudo o que nós precisamos para servir a Deus como Ele é digno de ser servido. E nós, como igreja, devemos ter essa preocupação. Sabe qual deve ser a nossa preocupação? A nossa preocupação não deve ser em fazer aquilo que o mundo espera que nós façamos. Vocês já viram tudo que acontece? O mundo gosta de dizer: não, porque a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo. Não, a igreja deveria estar em tal lugar, a igreja deveria... E, irmãos, nós temos que entender uma coisa: a igreja existe para responder não a expectativa do mundo a respeito dela, mas a expectativa de Deus a respeito dela. E existe uma graça de Deus que nos habilita para viver de modo digno do chamado de Deus. Existe uma graça, um favor de Deus que vai nos capacitar para servirmos a Ele como Ele é digno de ser servido. E essa graça é dada a cada um de nós segundo a sabedoria de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a cada um de nós. O verso 7 diz isso: e a graça foi concedida a cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa: aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você fazer, aquilo que Deus te chamou para você servir, foi dado por Cristo segundo a medida que, na sabedoria dele, Ele entendeu que você seria capaz de administrar. Deus não vai nos chamar, Deus não vai nos entregar, Jesus não vai nos entregar uma coisa que Ele não entenda que seja a porção certa. Cada um de nós temos a porção correta, certa, segundo a sabedoria de Jesus. E nós devemos ser fiéis com aquilo que Jesus nos entregou para fazer, para servir. Amém. O que se espera, irmãos, o que se espera de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Nós temos que ser fiéis à graça que nos foi dada. Diga para a pessoa que está falando: você precisa ser fiel à graça que Jesus confiou nas suas mãos para servir a Ele. Você não pode negligenciar isso. Você não pode enterrar isso. Você não pode desvalorizar isso. E essa graça que nós estamos falando é um dom. Deus, Jesus, deu a cada um de nós um dom específico para servir. Perceba que é um dom. Eu estou falando de um dom. Dom é uma coisa
que está dentro de nós, não é um cargo. Eu não estou falando de cargo aqui. Não, vou receber um cargo disso, um cargo daquilo dentro da igreja. Eu não estou falando de uma posição que um homem pode te dar, mas eu estou falando de uma porção que Jesus entregou para cada um. Independente se você tem um cargo na igreja ou não, isso é para todos. Existe uma medida de Cristo para todos. E, irmãos, nós precisamos amadurecer nisso. E essa medida, ela deve ser usada. E nós devemos servir a Deus não só dentro do contexto da igreja, mas o dom que Jesus nos dá deve ser usado em todos os ambientes que nós vivemos, em tudo que nós fazemos. Tire da sua cabeça, o mundo não é dividido em dois. Ah não, esse dom aqui é para eu servir na igreja. Ah não, esse aqui no meu trabalho eu sou normal. Na igreja eu sou um apóstolo, na igreja eu sou pastor, eu sou profeta. No meu trabalho eu sou nada. Na minha academia eu não sou nada. Na minha academia eu só estou lá para treinar. No meu trabalho eu só estou aqui para trabalhar. Irmãos, o mundo não é dividido em dois. A porção que Jesus nos dá é para nós servirmos a Ele aonde quer que a gente esteja. O dom de Jesus é para nós manifestarmos o reino de Deus em qualquer atividade que a gente faça. Então esquece cargo. As pessoas querem um cargo e Jesus tem um dom. As pessoas estão brigando por posição dentro da igreja e Jesus tem um serviço. E diz assim ainda, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Está falando de Cristo aqui, olha para mim. Esse trecho parece confuso, mas eu quero explicar para você. Está falando de Cristo. Cristo que desceu. Ele desceu aqui para morrer, para padecer. Ele se esvaziou de si mesmo. Então essa expressão, né? Que desceu até as regiões inferiores da terra, alguns interpretam como se Jesus tivesse descido até o inferno, até o Hades, até um lugar espiritual, mas não, esse termo ele está falando que Jesus desceu até os lugares inferiores à terra. Lembra de Filipenses? Ele esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Deus tomar a forma de homem é o lugar mais inferior que ele poderia descer, entendeu? Então, esse Jesus que desceu aos lugares inferiores da terra, a esse lugar aqui, assumiu a forma de homem, ele veio para padecer, morrer e ressuscitar. E fazendo isso, cumprindo esse ministério, esse chamado, o que Cristo fez? Ele levou com ele levou o cativo o cativeiro, ele nos trouxe liberdade, ele guerreou por nós. Jesus veio guerrear como um guerreiro. Eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, ele está pensando em Jesus como alguém que veio para uma guerra. Alguém que veio para uma guerra, e Jesus venceu essa guerra. Ao padecer, ao viver uma vida em obediência, a morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus venceu essa guerra. E agora ele subiu. Amém? Ele tornou-se vencedor sobre a morte. Ele tornou-se vencedor sobre o pecado e sobre o mundo. E agora ele está acima de todos os principados e potestades. É por isso que fala aqui, ó. Por isso, quando ele subiu às alturas, entende? Agora ele está no alto. Ele desceu, ele veio aqui, cumpriu seu papel, mas agora ele subiu. E ele está no alto, acima de todos os principados e potestades. Estão entendendo? Bom, é cheio de detalhes, mas é o que eu disse. Nós estamos aqui para ser profundos, amém? Vamos lá.
Agora ele está acima de todos os principados e potestades. E desse lugar, acima de todos, irmãos, ele compartilha com o seu povo os despojos dessa guerra. Se vocês perceberem, preste atenção, essa frase do verso 8, o verso 8 diz assim, porque ele diz, quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Essa frase, o apóstolo Paulo pegou emprestado do Salmo 68. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 68, não precisa abrir agora, mas no verso 18 diz o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O apóstolo Paulo usou uma frase, usou um texto de Salmos. Os Salmos dizem o seguinte, que ele recebeu homens por dádivas. Isso diz no Salmo 168. Mas em Efésios, o apóstolo Paulo ele faz uma adaptação na frase e ele diz o seguinte, que ele concedeu dons aos homens. Em Salmos diz ele recebeu homens por dádiva, e em Efésios diz que ele concedeu dons aos homens. Amém. Isso significa que Jesus é aquele que nos atraiu para Ele. Ele recebeu homens por dádiva. Ele nos conquistou para Ele como um guerreiro. Ele guerreou por nós e Ele conquistou. Nós somos a recompensa da vitória dele. Amém? Mas também significa que esse Jesus que venceu essa guerra, Ele está nesse lugar de autoridade, compartilhando os prêmios da sua guerra com o seu povo. Outro detalhe, esse Salmo 68 aqui, ele era usado pelos judeus, sabe em que festa? Sabe em qual festa o Salmo 68 era cantado entre os judeus? Na festa de Pentecostes. Por quê? Porque a festa de Pentecostes ela era celebrada, e dos motivos, das pautas da celebração do Pentecostes era o recebimento da lei. Eles cantavam esse salmo, sabe, em referência ao que Deus fez tirando o seu povo do Egito. Amém? E quando ele fala subiste às alturas, os salmos está tendo em mente o quê? O que Moisés fez, subiu ao Sinai. E ao subir ao Sinai, ao subir às alturas, o que Moisés recebeu? Ele recebeu a lei. Ele recebeu a lei de Deus e deu a lei de Deus para os israelitas. Amém? E por que o apóstolo Paulo está citando o Salmo 68 aqui? Porque Jesus é o segundo Moisés, aquele que nos libertou. Amém? E ele subiu, e ele recebeu do Pai o Espírito, e ele está liberando o Espírito Santo sobre o seu povo, e ele está escrevendo a lei de novo, só que não em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. Glória a Deus. Então, o que é Jesus, irmãos, aqui? Sabe o que Jesus é? Quando os reis, eu estou falando de despojos, mas só para você entender. Quando um rei antigamente ia para uma guerra, para motivar os seus soldados, os seus generais, era prometido para os generais as riquezas daquela nação. Não todas, mas parte delas. Então o rei dizia assim: vocês vão comigo, meus soldados. Ele fazia lá aquele discurso motivacional. Nós vamos lá e eu vou conceder a vocês todas as riquezas que vocês conseguirem saquear daquela nação. Nós vamos invadir aquela terra, nós vamos dominar eles, e vocês vão ficar com 30% de todas as riquezas que nós conquistarmos daquela nação, vai ser de vocês. Então os soldados, por causa da recompensa, ficavam felizes. Então, irmãos, quando ia-se para a guerra, e aí
se vencia a guerra, o que acontecia? O rei ficava lá e os soldados traziam todo o ouro, todas as joias, todas as preciosidades que eles saquearam, e ele colocava aos pés do rei. E o rei fazia o quê? Ele dava despojos para os soldados, ele distribuía para os soldados aquilo que havia sido recolhido do tesouro, daquilo que era precioso, e ele entregava, ele dava. Então a imagem que o apóstolo Paulo tem aqui ao escrever esse texto é essa imagem. Jesus, irmãos, Jesus é um guerreiro, uau, é o guerreiro de Deus que veio para libertar o povo. E agora ele subiu ao alto e ele está compartilhando dons. Jesus está compartilhando com o seu povo parte de toda a recompensa que ele mesmo conquistou. Olha o que diz: ele mesmo concedeu, ele mesmo deu. Deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos tomar nada de Jesus, só ele pode dar. Nós não tomamos nada, nós não conquistamos nada em Jesus, mas ele mesmo concede, ele mesmo oferece, ele mesmo dá, porque ele é um rei bom. Ele é um rei bom e ele está compartilhando os seus dons conosco. É isso que Jesus está fazendo. Todo dom que ele nos dá é dele, pertence a ele, vem dele. Todo dom que Jesus nos oferece, que ele nos dá, irmãos, é parte dele mesmo. Ele mesmo concedeu, ele mesmo ofereceu, ele mesmo deu. Estou no verso 11 para você se localizar. Ele mesmo deu, ele mesmo ofereceu. Está entendendo? Estão felizes? Ele mesmo concedeu dos seus despojos, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele adquiriu do Pai, por causa da sua vitória. Ele mesmo concedeu do seu próprio tesouro. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu a cada um de nós um dom específico dentro desses 5 que nós citamos. Existem muito mais dons espalhados em toda a Bíblia. Se nós formos, existem, se eu não me engano, 5 listas de dons em toda a Bíblia, diferentes dons, que chegam a serem 20, porque são muitos. Mas o apóstolo Paulo separa em Efésios 5 para falar que Jesus deu a cada um de nós parte dos seus despojos. Ele deu a cada um. Uns ele deu o dom do apóstolo, a outros de profeta, a outros de evangelistas e a outros ainda de mestres e pastores. Ele deu. Amém? E ele concedeu uns para apóstolos. Nós vamos até o verso 11 hoje. Apóstolos. O termo apóstolo significa aquele que é enviado. Vocês sabiam que não existe, não tem a palavra missionário na Bíblia, mas tem o termo apóstolo. O termo que se equivale a missionário é o termo apóstolo. E no Novo Testamento a gente encontra 3 significados para esse termo apóstolo. 3 significados. O primeiro, que pode ser considerado, pode significar o chamado apostólico de todos os crentes, porque a palavra apóstolo significa enviado. Olha para mim, enviado. E todos nós fomos enviados para pregar o Evangelho. Então, de um modo geral, todos nós temos um chamado apostólico de pregar o Evangelho.
Todos nós fomos enviados, né? Jesus disse o seguinte, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Aquele que envia é maior do que aquele que é enviado, ou seja, o apóstolo. Então, existe um chamado apostólico para todos os crentes, amém? De forma geral. Mas essa forma geral não é a forma que o apóstolo Paulo está escrevendo em Efésios 4. Ele está falando de coisas específicas, porque nós vimos que ele começou falando que Deus deu a cada um. Então ele não está falando no geral, mas ele está falando de especificidade de cada um, de individualidade. Então não é esse chamado apostólico geral que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está falando de algo além. A segunda visão, né, do que é um apóstolo do Novo Testamento são aqueles que são enviados pela igreja como missionários para um determinado lugar com uma tarefa específica. Então, quando a igreja envia alguém para um outro lugar, né, com uma tarefa específica para fazer alguma coisa, está enviando essa pessoa como apóstolo. Então, existe esse sentido de que quando a igreja envia alguém, envia essa pessoa como missionário, como um apóstolo. Amém? E o terceiro ponto de apóstolos que nós encontramos no Novo Testamento é os 12 apóstolos de Jesus. São os apóstolos de Cristo, os 12 que foram chamados por Jesus, não é? E eles são testemunhas oculares de Cristo. Eles viram Jesus. Eles eram contemporâneos, viveram no mesmo tempo de Jesus. Amém? E a eles foi dada também autoridade da parte de Jesus, que eles são participantes do fundamento do Evangelho. Nós vimos em capítulos anteriores, em sextas-feiras anteriores, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que apóstolos são esses? Os 12, o ensino dos 12, que Jesus chamou para ser seus apóstolos. Amém? E esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo, que as suas palavras, os seus escritos, aquilo que eles ensinaram, se tornaram parte das Escrituras. Ok? Então, o primeiro ponto é o seguinte: que não existe nos dias de hoje apóstolos como os 12. Como os 12 discípulos, aqueles que Jesus chamou para serem apóstolos, não existe mais. Ninguém pode conferir a si mesmo a autoridade de que, eu sou apóstolo de Cristo e eu tenho uma nova revelação. Nesse sentido, não existem mais apóstolos. Apóstolos são aqueles que Jesus chamou, os 12, para serem testemunhas oculares, para que os seus ensinos, a sua doutrina se tornasse fundamento para a igreja. E esse fundamento está aqui agora. Aquilo que nós chamamos de Novo Testamento está aqui, que foi validado pelos apóstolos. Amém? Então, nesse sentido, não existe mais apóstolos. O que nós temos hoje em relação a apóstolos, já que o apóstolo Paulo disse que Deus chamou alguns para os apóstolos. Ele estava falando dos 12? Sim, estava falando dos 12, que Deus chamou alguns quantos? Esses 12 que Jesus chamou. Mas o que nós podemos entender hoje como esse ministério apostólico? São pessoas com um chamado para serem missionários. São pessoas que são enviadas para um determinado lugar, né? Para um determinado local, seja ou pode ser na mesma cidade, pode ser no mesmo bairro. Se você abrir uma célula em algum lugar, você é um apóstolo, você é um missionário. Se você abrir uma célula no seu trabalho, se você abrir uma célula aqui no Paraisópolis, na sua casa, você está cumprindo um ministério apostólico. Porque o apóstolo é aquele que está envolvido com as missões.
Ele está comprometido. Ele está comprometido em o quê? Em plantar igrejas. Quando você abre uma célula, sabe o que você está fazendo? Você está se movendo na expectativa de plantar uma igreja. A nossa igreja nasceu de uma células. Quando nós enviamos alguém que vai para outro lugar, estamos enviando como missionários, são apóstolos. São aquelas pessoas que inauguram, sabe, novas congregações. Aquela pessoa que vai na frente e ele vai inaugurar novas congregações. Nós podemos aprender com os apóstolos de Jesus. Eles iam como missionários, eles iam, começavam a pregar o evangelho, se formavam uma igreja. E depois nós temos o segundo aspecto de ser um apóstolo, que é o quê? O que eles faziam? Eles ensinavam, eles iam, pregavam, e depois eles fundamentavam e levantavam outros líderes para cuidar daquelas igrejas. Esse é o trabalho de um apóstolo. É aquele que forma outros líderes, que forma outros irmãos para servirem. É aquele que está sempre ocupado em capacitar, em formar os irmãos. Amém? Você vê por que o apóstolo Paulo escreveu cartas? Porque ele estava o quê? Ele estava fundamentando a igreja, ensinando. Por que ele escreveu cartas para Timóteo? Porque ele estava discipulando alguém para uma determinada função, para uma determinada obra. Então, nesse sentido de ser um missionário, de ser um enviado, de plantar a igreja, de fundamentar a igreja na palavra de Deus, de capacitar os santos para a obra do ministério, nesse sentido é que nós temos apóstolos hoje, mas não no sentido igual aos 12. Amém? Ficou claro isso? E ele concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. De propósito, o apóstolo Paulo começa com apóstolos e profetas, porque em momentos anteriores ele disse que a igreja estava firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e por isso ele começa com os apóstolos e os profetas. Hoje também nós não temos mais profetas como nós tínhamos, por exemplo, no Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque aqueles homens, eles eram como porta-voz de Deus. Eles eram o principal meio de comunicação de Deus com os homens. E aquilo que eles diziam, aquilo que eles disseram da parte de Deus, se tornou Bíblia, se tornou Escritura Sagrada. Tudo que os profetas disseram, Elias, Eliseu, Jeremias, Samuel, sabe, que eles eram porta-vozes diretos, sabe, meios de comunicação direto com os homens. E nesse sentido, desse apóstolo, a autoridade profética desses homens não tem mais. Por quê? Porque nós já temos registrado tudo o que eles disseram da parte de Deus aqui. Por isso eles invocavam aquele famoso termo, assim diz o Senhor. Todas as vezes que eles diziam isso, o que significava? Significava que, assim diz o Senhor, significava que tudo que eles dissessem dali para frente se tornaria parte da Bíblia. Por isso é um erro hoje você, profeta, apontar o dedo para as pessoas, dizer, assim diz o Senhor. Isso é errado. Por quê? Porque as suas palavras não serão parte da Bíblia. Essa introdução, ela era exclusiva dos profetas bíblicos, ela é exclusiva dos profetas bíblicos. Por quê? Se você usa essa expressão, assim diz o Senhor, o que a gente teria que fazer com as suas palavras? Escrever elas, mandar para a Sociedade Bíblica do Brasil, falar, acrescenta aí porque o profeta disse. E não existem mais profetas com esse ministério específico. Amém? Não existem profetas
como esses profetas da Bíblia, mas existem profetas hoje, existem. Preste atenção, olhe para mim. São 3 visões sobre os profetas que nós temos, preste atenção. Primeiro, que é um dom especial para os profetas hoje, tá? Profetas no Novo Testamento, somos nós aqui, profetas dos tempos de hoje. Como os profetas dos tempos de hoje, eles atuam? Como é o ministério profético dos tempos de hoje? São pessoas com um dom especial para a pregação bíblica. Os profetas são cheios do Espírito Santo pela palavra. Ou seja, eles não dizem nada novo. Tudo que eles dizem está firmado e fundamentado na palavra. Essa é a diferença. Os profetas bíblicos que nós encontramos principalmente no Velho Testamento, até João Batista, o que eles diziam era algo novo, inédito, entendeu? E os profetas hoje não dizem nada inédito. Recebi uma revelação inédita. Isso não existe. Então, hoje, o profeta bíblico de hoje, ele age segundo a palavra, ele fala segundo a palavra que já foi revelada. Você está entendendo? Amém? Amém. Pela palavra e pregam com uma revelação renovada daquilo que já está na palavra. Então, nessa primeira visão sobre o profeta nos dias de hoje, é isso, é alguém que conhece a palavra e ele é impactado pela palavra e ele prega essa palavra com um renovo espiritual capaz de tocar as pessoas. Amém? Mas também tem o segundo ponto de vista do que são profetas hoje. São pessoas com uma sensibilidade para discernir a sociedade em que vive. Ele é uma pessoa que entende a sociedade onde ele vive. Ele conhece o povo, conhece as paixões do povo, conhece as tendências do povo, conhece os ídolos do povo, da sociedade como um todo. Ele também conhece os sinais, ele sabe discernir os sinais à sua volta, Ele consegue discernir o que está acontecendo em um determinado lugar, em um determinado povo, enfim, ele consegue discernir sinais. E ele carrega um peso de denúncia contra o pecado. Amém? Então, aquela pessoa que ela conhece o povo, conhece os sinais, ele denuncia o pecado. Ele denuncia práticas pecaminosas dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Então esse é o segundo ponto de vista. O terceiro ponto de vista é que os profetas atuais são pessoas chamadas para a edificação da igreja. Eles trabalham edificando a igreja como? Apontando a palavra, não deixando com que ela se desvie da palavra, não deixando com que a igreja perverta a palavra, não deixando com que a igreja abandone a palavra. Ele trabalha na edificação da igreja. Ele trabalha na exortação. E nós vimos que exortar não é puxar a orelha, não é apontar o dedo e dizer assim diz o Senhor, se converta e tudo mais, e apontar a vida de alguém. Mas exortar é encorajamento. É encorajamento. O profeta é chamado para um encorajamento. Encorajar o povo a servir a Deus, a ser fiel a Deus, a se voltar para Deus, a se arrepender, a se aprofundar em Deus, a conhecer mais o Senhor. Esse é o trabalho da exortação. É o que constrange em amor. Amém? São chamados para a edificação, exortação e para a consolação.
estão dispostos a consolar a igreja, né? A amparar a igreja, a trazer esperança para a igreja, para nos tempos difíceis trazer uma mensagem de esperança, a dizer que Deus continua no controle de todas as coisas, e que Ele é fiel e que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Então esse é o ministério profético. Então são esses 3 pontos que eu trouxe. Eu vou mandar um PDF para vocês e vocês leem de novo. Primeiro, eu vou repetir aqui rapidinho para vocês. 3 pontos de vista do que é um profeta hoje. Pessoas que têm uma capacidade especial de pregar a palavra de Deus, né, de forma muito renovada, sabe, cara, enfim, uma revelação não nova, mas fresca, sabe? E eles têm essa capacidade especial de proclamar, de ir e falar, de ir e anunciar, e as pessoas elas ouvem, as pessoas elas são tocadas pela palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista é aquela pessoa que ele sabe discernir, sabe, a sociedade em que ele vive, o mundo em que ele vive, ele conhece. Ele sabe discernir os ídolos, sabe discernir as paixões, ele identifica o pecado daquela sociedade e ele denuncia esse pecado, ele convida as pessoas para o arrependimento por meio da pregação. E o terceiro é aquele que trabalha na edificação, na exortação e na consolação do povo santo. Então são essas 3 visões do que é um profeta hoje. Daniel, qual que é a certa? Não existe uma certa. Nós podemos ver verdades nessas 3 visões do que é um profeta hoje. Amém? Amém. Mas o ponto principal, sabe o que é? O ponto principal é que todo aquele que diz ser um profeta, ou que é reconhecido como profeta, é alguém que está extremamente próximo da Bíblia. Não se reconhece um profeta por aquilo que ele simplesmente diz, mas pela vida que ele leva. Amém? Tome cuidado com os profetas de Pix, de CPF. Tome cuidado com os assim diz o Senhor. Aí você pergunta assim, né, só para... Então quer dizer, Daniel, que já profetizaram coisas na minha vida, né? A pessoa disse assim diz o Senhor, era mentira e tudo mais. Não, é só falta de sabedoria da pessoa, de usar um termo que ela não sabe o significado, e talvez até você já usou. É só falta de sabedoria, né? Não estou dizendo para você, todo mundo que um dia, né, profetizou e disse assim diz o Senhor é um falso profeta, um mentiroso. Eu não estou dizendo isso. Talvez ela só não tinha essa informação de que assim diz o Senhor era uma expressão exclusiva dos profetas bíblicos, e ele não tinha essa informação, é só isso. Mas pode ser que a mensagem e a profecia que ele entregou para você esteja verdadeira, tá bom? Tá bom? Daniel, eu sou um profeta, Deus fala comigo, me dá visões, revelações. Se eu não devo chegar apontando o dedo e dizendo assim diz o Senhor, como que eu faço? Com licença, eu estava ali, eu senti no meu coração de orar por você e Deus me deu uma palavra, posso compartilhar com você? É assim. Você não precisa de todo todo um alvoroço, toda uma cena, e sabe, não precisa, gente. Com licença, eu tive uma impressão no meu coração, eu queria compartilhar com você. Olha, eu estava orando por você e eu senti algumas coisas no meu coração, eu queria compartilhar com você, ver se faz sentido. É assim. Ser um profeta, irmão, não é esse bicho de 7 cabeças. Amém? Então o profeta não trabalha com revelação, o profeta trabalha com a Bíblia. Amém? Amém, gente.
estabeleceram, a uns deu serem evangelistas. O que é o evangelista? O evangelista, olhe para mim, é aquele que tem uma capacidade extremamente especial e clara de tornar o evangelho famoso, conhecido. Ele tem essa facilidade de propagar o evangelho, de distribuir o evangelho aonde ele está, né? O evangelista, eu acredito que dentre todos os dons, é aquele que mais facilmente a gente identifica. Você olha o pastor Madiel de longe e você fala, ele é um evangelista. E ele é um bom exemplo que eu gosto de usar. Por quê? Porque o cargo dele é pastor. Mas nós estamos falando de cargo. Mas se você olhar o dom que ele tem, é de evangelista. Então, cargo é uma coisa eclesiástica da igreja, da instituição Refúgio 91, que a gente estabelece para o bem da igreja, para o cuidado da igreja. Mas nós estamos falando de dom. Então o Madiel é um pastor de cargo, mas de dom ele é um evangelista. Aí, vocês entenderam isso? Então vamos lá, o evangelista é aquele que tem a capacidade de tornar o evangelho muito claro e relevante para os descrentes. Normalmente o trabalho do evangelista é com o descrente ou com o novo convertido. O evangelista ama pregar o evangelho, sabe, tornar o evangelho conhecido entre os descrentes e ama os novos convertidos. Ele ajuda aqueles que estão indecisos, encorajando as pessoas a darem passos práticos em direção a Jesus. O evangelista é aquele quando alguém está aqui, né, normalmente fala assim, quem quer aceitar Jesus? E aí logo os evangelistas começam a falar, ele sente o cheiro, vai atrás, chega ali do lado daquela pessoa e fala, encoraja a pessoa, quer ir lá? Eu vou com você, eu pego na sua mão. Ele ensina as pessoas a darem passos práticos em direção a Jesus. Ensina as pessoas de forma muito prática, muito clara e muito simples. O evangelista não é aquele que normalmente ele não vai ter aquela pregação profunda, cheia de detalhes. Normalmente vai ser aquela pregação, cara, Jesus te ama. E não que isso não é. Isso é simples, mas é profundo o fato de Jesus nos amar. Eu não estou desmerecendo, mas é aquela pessoa que realmente ele vai ter uma palavra muito prática para a vida das pessoas, sabe? É o evangelista. E não só com palavras, mas é aquela pessoa que vai se dispor. Cara, eu estou junto com você, sabe? Eu quero caminhar com você, quero orar por você. O evangelista também, uma outra característica, é que ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para falar de Jesus. Qualquer coisa, você está falando aqui não, porque você viu que o Palmeiras perdeu ontem porque o goleiro do Boca Juniors defendeu 2 pênaltis. O evangelista vai falar, sabe também quem nos defende? Jesus. Jesus, ele nos defende contra os chutes do inimigo na nossa vida. O evangelista é esse, cara. Ele aproveita todas as oportunidades que ele tem. Sabe? Ele sempre dá um jeito de pregar o evangelho. Mas ele aproveita todas as oportunidades e também todos os meios. Então, é aquele cara que ele usa o WhatsApp para pregar, ele usa o Facebook, ele usa o Instagram, ele usa o trabalho dele, ele usa todas as ferramentas possíveis que ele tem, a influência dele para pregar o evangelho. Então, esse é o evangelista. Amém? Então, hoje nós vamos só até aqui, porque já deu 10 e a gente está comprometido com profundidade, também organização e tudo mais. E na sexta-feira que vem a gente continua com pastores e mestres.